temos Libertadores, grupos confirmados. Vamos com a tela para o Léo avaliar e projetar, Léo. Libertadores gera sempre uma expectativa muito grande. Botafogo no grupo A, gera a certeza, né? Estudiantes da Argentina, Universidade do Chile e o Carabobo na Venezuela. Esse é o time que vai dar ibope nas redes. E a questão do Botafogo, assim como o Cruzeiro, é o que será o Botafogo a partir de agora. É o próprio time, né? Não é nem a tabela. Por isso que quando a gente faz a análise dos grupos, é importante olhar para dentro primeiro, para depois olhar para fora. Ou seja, olhar para o que é o seu próprio time, para depois entender o quanto você consegue competir dentro dessas competições. O Botafogo, há um mês não atua, ficou fora até da Taça Rio do Campeonato Carioca, anunciou o Paiva como seu novo treinador. Então, a gente vai entender a partir do momento em que começar o Campeonato Brasileiro o que ele conseguiu implantar, qual o estágio em que o Botafogo está, porque na Libertadores passada o Botafogo foi o atual campeão, mas se classifica na segunda posição do grupo. Por isso, na fase de oitavas de final, acaba enfrentando o Palmeiras. Elimina o Palmeiras porque o Arthur Jorge conseguiu dar uma cara muito rápida ao time, mas ficou na segunda posição também porque na largada rateou um pouquinho por conta da troca no comando. Quão rápido o Paiva vai conseguir colocar as suas ideias a ponto de não prejudicar o Botafogo nessa primeira fase, no grupo A da Libertadores. Vamos com B, River Plate, cabeça de chave, Independiente del Valle, Equador, Universitário do Peru e o Barcelona do Equador. River é sempre o River nessa competição, é um time forte. Já foi mais, né? Já foi mais River. Já nas últimas edições, talvez tenha derrapado um pouquinho na edição em que o Fluminense acaba sendo campeão, o River acaba eliminado pelo Inter, que troca de comando. Gostava do time que o Demichelis montava ali para aquela Libertadores, acabou caindo nas oitavas porque pegou um adversário muito complicado, o Internacional. O Del Valle tem um elenco sempre montado à maneira como o clube pretende se comportar. E o Barcelona a gente já viu do que é capaz no jogo contra o Corinthians, principalmente como mandante, é um time forte. Grupo C tem o Flamengo, a LDU do Equador, Deportivo Táchira e Central da Argentina. Léo, confirma, grupo acessível, mas tem a LDU na altitude. Tem, mas esse acho que talvez seja o principal fator que pode atrapalhar o Flamengo. E a gente pode usar como exemplo a Libertadores do ano passado sofreu. Em que o Flamengo sofreu muito, num grupo que não era tão difícil, mas que tinha esse fator altitude que dificulta muito a vida dos brasileiros. Talvez um pouco mais calejado, já tendo lidado com esse fator no ano passado. E aí, lidado de uma forma errada para mim, acho que o Flamengo pode ter tirado lições da Libertadores do ano passado para lidar melhor com isso na Libertadores de 2025, mas para mim é um grupo acessível, sim. Grupo D, o São Paulo de volta à Libertadores também, o Libertad do Paraguai, o Talleres da Argentina e o Alianza Lima do Peru. O Talleres enfrentou o São Paulo na última Libertadores, se eu não estou errada, jogou na fase de grupos. É isso, Léo, e também não teve muita dificuldade. Grupo acessível? Não, o grupo é acessível. Tenho algumas dúvidas quanto ao São Paulo. No último jogo, antes da eliminação no Campeonato Paulista, na semifinal contra o Palmeiras, o Zubeldia voltou a utilizar o quarteto, mantendo a linha de 5. O São Paulo fez um bom jogo para mim no Allianz Parque e pareceu uma boa escolha do Zubeldia o fato de trazer de volta Luciano, Caleri, Lucas e Oscar. O Oscar numa função bem específica, vamos ver quanto de sequência ele vai ter, até pela lesão do Pablo Maia, se ele realmente vai ser esse regista do São Paulo, o cara que vai ditar o ritmo do São Paulo nos primeiros metros de campo, não chegando tanto à área, mas qualificando o passe inicial. E se o fato dele jogar como segundo homem de meio campo vai sobrecarregar muito o Alisson, ou se os dois vão formar uma boa dupla com características que se complementam entre um e o outro. Então, eu tenho algumas dúvidas do que é o próprio São Paulo para a sequência da temporada. Grupo E, Racing da Argentina, campeão da Sul-Americana, Colo-Colo do Chile, Fortaleza e o Bucaramanga da Bolívia. O Fortaleza aí no grupo do Racing e do Colo-Colo, que também é tradicional. Não é um grupo fácil, mas o Fortaleza tem condições, sim, de avançar nesse grupo E. Grupo F, Nacional do Uruguai, Internacional, Atlético Nacional e o Bahia, Léo. 2 times brasileiros no mesmo grupo, isso era bem possível de acontecer. E é um confronto complicado, porque o time do Rogério tá bem e do Inter também.
Pega o Nacional do Uruguai, que é um time tradicional também na competição. O Atlético Nacional da Colômbia não é um grupo fácil para Inter e para Bahia, até porque você tem um outro brasileiro no seu grupo, o que já dificulta, porque diferentemente da Copa Sul-Americana, que você talvez tenha um ou outro adversário mais frágil, quem pegasse um grupo com 2 brasileiros teria um oponente, claro, muito difícil. Ainda somado a isso, você tem um time tradicional como o Nacional do Uruguai. Não é uma missão simples para Bahia e Internacional. Veremos também quem vai ficar com a primeira vaga. O Bahia investiu bastante, caminhou um pouquinho mais nessa Libertadores. O Inter conseguiu a vaga direta na fase de grupos. O Bahia teve que passar pelas primeiras fases. São 2 times com um grande investimento, com 2 ótimos treinadores. Esse grupo F está bem interessante. Já no grupo G, parece que as coisas voltaram ao normal lá no antigo Parque Antártida, porque esse grupo, Léo, tá bem tranquilo. O Palmeiras deu sorte nas bolinhas, como já foi campeão na Libertadores com grupos acessíveis. E o curioso é esse confronto com o Cerro Porteño, já que a situação na Libertadores Sub-20 do racismo foi contra o Cerro Porteño. Isso, veremos como será essa viagem do Palmeiras ao Paraguai. Ponto importante que você levanta. Eu não acho um grupo tão fácil. Você tem Bolívar, que é altitude, time que foi bem na última Libertadores. O Flamengo sabe muito bem disso, porque estava no grupo do Flamengo na Libertadores passada. Deixou o caminhão lá na frente. E é altitude. O Sporting Cristal também não é um time tão simples de ser batido. O Palmeiras, para mim, cai dentro das possibilidades, o Palmeiras cai num grupo ok, mas está muito longe de ser fácil. Grupo H, Peñarol do Uruguai, Olímpia do Paraguai, Vélez da Argentina e o San Antonio da Bolívia. O último grupo sem brasileiros, brasileiros nesse caso, né? E ali você tinha o grupo B, que no caso não tem um brasileiro, né? O grupo B e o H. E você tem o Peñarol, que fez semifinal de Libertadores na última edição, acabou derrotado pelo Botafogo. Vamos fazer um geral? Botafogo classifica para a próxima fase? Acredito que sim, mas com esse asterisco que eu coloco. O que é o Botafogo da sequência da temporada que a gente não sabe ainda. Daqui 2 semanas o prognóstico pode ser diferente, mas no momento não há nem material de análise, porque o time está treinando, só fez um amistoso nesse final de semana com o Cruzeiro, mas não dá para a gente dizer o que é o Botafogo dessa temporada. Material humano por material humano da temporada passada é melhor. Flamengo classifica? Classifica. Para mim, e na primeira posição. São Paulo também dá para ficar com a primeira posição do grupo? Dá. Mas não está num grupo simples, tá? O grupo de São Paulo é complicado. São times que são acostumados a jogar Libertadores. Sim. Para mim, o grupo do São Paulo ele é mais complicado que o do Flamengo. Boa. Grupo E, Fortaleza, dá para classificar? Dá para classificar sim. Para mim, eu vejo Fortaleza classificando, não sei se necessariamente de cara com a melhor campanha, mas dá para brigar sim. No F, os 2 classificam ou vai ter uma briga entre os 2 para viajar com o Nacional? Eu acho que é uma briga, mas os 2 têm muita condição de passar. Não me arrisco a dizer quem vai ficar com a primeira posição. Acho que hoje o Inter é mais conjunto, mas estamos falando de coisas ainda a caminharem a favor do Bahia com o Rogério. O elenco do Bahia é forte, pode se equiparar ao Inter. O Inter, para mim, larga na frente do Bahia, mas isso pode mudar um pouco de figura no decorrer da competição. Mas os 2, para mim, podem passar sim. Palmeiras tem o Bolívar, como você falou, que tem altitude, pode desequilibrar. E Palmeiras, o Cerro... geralmente... Palmeiras, ao longo das últimas Libertadores, tem feito ótimas campanhas na fase de grupos. Então, é difícil imaginar que o Palmeiras fique de fora. O grupo é um pouco complicado, não é o grupo mais acessível que o Palmeiras já teve, mas para mim também avança na primeira posição. Passa com quem, você acha? Cerro? Acho que é uma disputa. Entre Bolívar e Cerro, acho que é uma disputa. E o grupo H, Peñarol e Vélez, ou Olímpia pode aprontar? Os três para mim, claramente brigam pelas 2 primeiras vagas desse grupo. San Antonio é um time um pouco mais abaixo, então vejo Peñarol, Olímpia e Vélez brigando por primeira e segunda posições. Lembrando que os times, os últimos da lista ali dos grupos, são os times que ficaram no pote 4, que classificaram por último, ou que são times inferiores, né, que acabaram classificando por outras fases. Exatamente. Times que acabaram tendo um outro caminho.